Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. E é uma grande alegria nos reunirmos neste dia, nesta noite, para juntos ficarmos neste tempo com o Senhor e unidos como irmãos na graça do Espírito Santo. Eu convido a você a compartilhar o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, familiares, nos teus grupos de WhatsApp. Seja canal da bênção de Deus para estes que você ama tanto, aqueles que você considera tanto neste domingo 13 de setembro. É a palavra de Deus chegando até aqueles a quem você ama, a palavra do Senhor, uma palavra de amor, uma palavra que leva aquilo que o Senhor nos revela usando esta serva de Deus como canal da sua graça. Escute, comente e compartilhe, e assim você estará nos ajudando na evangelização. E pesquisando sobre o tema de hoje, vi um artigo muito interessante de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que vem em anseio ao que Deus tem proposto aos discípulos de Jesus e de um modo muito particular para o discipulado nestes últimos tempos, em que nos convida a evangelizar o mundo, a anunciar a boa nova, levar a graça do reino usando a internet ao nosso favor. Deus tem insistido com toda a obra do EJC, com seus discípulos, de alcançarmos muito mais almas por meio da internet. E Deus tem confirmado isso no carisma do discipulado. E isso também vai se confirmando aquilo que a Igreja de Jesus, através de seus representantes, vai escrevendo. Por isso que eu achei interessante todo o artigo de Dom Valmor. Irmãos, diz ele, o seguimento de Jesus não comporta facilidades e comodidades passageiras, embora seja a fonte mais segura de todo prazer e satisfação possíveis para a vida do discípulo. As comodidades deste segmento são as alegrias de se descobrir o gosto supremo e nobre de fazer da própria vida permanentemente uma oferta para o bem dos outros. Custe o que custar, fazendo valer sempre o bem que edifica o outro, sua vida. Uma dinâmica de vida que inclui as exigências de rever diariamente os modos de falar, posturas assumidas diante dos outros, motivações para escolhas e direcionamentos da própria ação do nosso cotidiano. Uma experiência de oferta sustentada pela certeza de estar bebendo na fonte daquela realização humana e pessoal que fascina e move o coração de toda pessoa como dinâmica de procura. A vida do discípulo se constitui pela dinâmica do êxodo, isto é, fazer-se discípulo e enriquecer o discipulado ocorrem na medida em que se assume audaciosamente a corajosa atitude de sair, partir, ir. O exemplo modelar é do Mestre Senhor Jesus, que marca a sua vida com um tríplice êxodo. O êxodo de sair do seio amoroso do Pai, vindo ao encontro da humanidade no assumir a sua condição. A saída de si na oferta generosa e incondicional de sua própria vida, morrendo na cruz e ressuscitando para selar a aliança nova e redentora do seu próprio sangue. Ainda a saída deste mundo na sua ascensão, retornando ao seio do Pai, de onde viera para gozar a glória suprema, que só recebe quem amorosamente obedece à sua vontade. Assim, o discípulo é desafiado a sair de si para quebrar todo o fechamento e impedir os riscos de
organizar a comunidades egoístas e mesquinhas, possibilitando-lhe dar as costas ao mundo a qual ele é enviado. Uma saída de si que atinge o ápice do seu sentido na medida em que vai ao encontro dos outros. Veja, o discípulo precisa ir ao encontro dos outros, cada outro, lá onde estamos, particularmente quando se considera a sua necessidade, seja ela de qual ordem for. E, finalmente, a corajosa saída deste mundo para entrar também o gozo verdadeiro e pleno, que só encontra no seio amoroso de Deus Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ide, pois não é a indicação de uma simples tarefa a cumprir, é uma dinâmica existencial que, vivida com generosidade e incondicional confiança naquele que envia, dá forma ao coração do verdadeiro discípulo. O atendimento deste mandato o faz desabrochar e amadurecer para compreender e fazer, com prazer, eu digo com prazer, da própria vida um altar de generosas ofertas, redenção de si, com efetiva participação pelo caráter de oferta na obra redentora do seu Mestre e Senhor. Pelo mundo inteiro e anunciai. O mundo inteiro, meus irmãos, é o horizonte do discipulado. O mundo como ele é, cheio de dificuldades e com muitas contradições. Armadilhas e ciladas, deixando-se conformar pelas dinâmicas que presidem o coração dos perversos, dos gananciosos e soberbos. Cada criatura, irmãos, é a razão da oferta do discípulo. Uma oferta que há de ser emoldurada pelo sentido insubstituível do anúncio do Evangelho. Um anúncio que inclui corajosa proclamação. Uma proclamação que comporta um conteúdo a ser anunciado para tocar os corações, com força de sua própria interpelação, ou seja, de ser cumprida como exigência. Uma interpelação indispensável para remover as crostas da indiferença, da soberba, do orgulho, da presunção, que amordaçam facilmente o coração humano e impede de respostas proféticas e audaciosas generosidades, Uma interpelação veiculada pela proclamação e sustentada por quê? Pelo testemunho. Uma fala destemida que se comprova no jeito de ser, criando convicções, renovando dinâmicas de vida e criando modos de viver que faz da vida de cada discípulo uma página viva deste Evangelho anunciado. Páginas vivas do Evangelho é o que o Senhor nos convida a ser. E que vão forrando com a novidade do amor de Deus os corações e a organização comum da vida de cada dia. Um anúncio ao mundo inteiro, com a força única de operar nele a redenção. Eu quero repetir esse trecho. Um anúncio ao mundo inteiro, com a força única de operar nele a redenção, garantida por aquele Cristo Senhor, que é o conteúdo vivo deste Evangelho. E é esse ide pelo mundo e evangelizai que o DJC convoca a todos no atual momento. Tudo isso que nós falamos agora, que eu fiz questão de trazer de Dom Valmor, nos leva a entender isso. Que aquilo que o Senhor tem pedido para o discipulado agora, nesse momento, que é evangelizar, toda essa convocação que o discipulado tem feito no atual momento é para que nós cheguemos a todas essas pessoas que precisam da graça de Deus, que precisam da palavra de Deus, que precisam deste conteúdo vivo do Evangelho que é o próprio Senhor, que precisa que nós sejamos essas páginas vivas do Evangelho e que vão forrando com a novidade do amor de Deus os corações das pessoas que são necessitadas. E são tantas pessoas, meus irmãos, tantas pessoas em vários locais.
de várias formas, que precisam do nosso despojamento, que precisam do nosso sair de nós mesmos, do ir, do assumir o anunciar com todo o amor, com toda a audácia, o Evangelho de Cristo, porque o Senhor nos tem impelido a fazer isso. Não é somente o desejo humano, não é só o desejo da carne, mas é a manifestação do amor de Deus movida pelo Espírito Santo que nos dá o entendimento de que chegou o momento de todo o DJC, falo particularmente do DJC, mas que todos também que nos escutam neste momento, que são de outros movimentos, que são de outras comunidades, que possam usar os meios, as mídias sociais para alcançar mais pessoas com os seus carismas. Mas ao discipulado, Deus tem chamado de modo muito particular a evangelizar com o nosso carisma através da internet, para alcançar muito mais pessoas. Precisamos chegar, e a graça que nos é dada agora é a evangelização, meus irmãos, por meio da internet, usando a favor do reino as redes de mídias sociais. É um apelo, é uma convocação. Atender, se envolver e se entregar aquilo que o projeto de evangelização dentro do carisma da JC tem pedido, que Deus tem insistido e que hoje mais uma vez falou pela boca do nosso fundador quando escreveu. Por 3 vezes os DCAs, nós já vimos que os DCAs são os primeiros responsáveis pela obra, são aqueles que já têm uma caminhada mais à frente, que são aqueles que entraram no discipulado, que fizeram a sua opção fundamental, que chegaram ao estágio missionário, que foram discípulos nazireus, que chegaram a ser missionários, foram discípulos nazireus e que deram sim para ser comprometidos da obra. E o discípulo comprometido de aliança é aquele que é primeiro responsável por toda a obra DJC. E por 3 vezes os DCAs foram consultados se deveríamos ou se devemos evangelizar na internet. Por 3 vezes, Deus confirmou que quer todo o DJC evangelizando na internet. E por 3 vezes, Deus falou que nosso ponto de partida como DJC deve ser o ofício divino. Você já escutou o ofício divino? Se você ainda não escutou, você pode sintonizar, você pode todos os dias entrar pelo Facebook às 6 horas da manhã, na nossa página do ofício divino no Facebook e rezar o ofício divino com todos nós e tendo à frente o nosso fundador, Padre Marcos Oliveira. Então, Deus colocou isso para nós. Por 3 vezes, por meio do fundador, foi perguntado: vocês sentem no coração de vocês que Deus nos impulsiona a evangelizar por meio da internet? E por 3 vezes os DCAs confirmaram sim. Porque atendendo esse apelo, a se envolver, a se entregar ao nosso projeto de evangelização. E Deus falou claramente, já dizia o Padre Marcos, que o DJC tem esse carisma de evangelizar na internet. Enquanto eu ia lendo as colocações que o padre ia colocando hoje no grupo, fazendo o seu acompanhamento, eu lembrava de quando Jesus perguntava a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, e respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sim, apacenta as minhas ovelhas era o pedido, era o apelo, era a exortação de Jesus a Pedro para apacentar, para cuidar, para guiar as suas ovelhas. Enquanto o padre ia colocando, eu ia trazendo ao meu coração essa passagem. Deus também pediu 3 vezes que nós confirmássemos. Está na hora de evangelizar, de alcançar pessoas, de ir, de anunciar o evangelho ao mundo inteiro.
pelas mídias sociais, porque nós podemos. As mídias têm um grande alcance. E quantas pessoas, quantas ovelhas não estão perdidas? Quantas ovelhas não estão precisando do nosso sair de nós mesmos, de nós nos entregarmos com todo o amor, com toda a generosidade, com toda a audácia do discípulo de Jesus, movido pelo Espírito Santo, para fazer chegar essa palavra a tantos lares, a tantas pessoas. Vejam, irmãos, que muitos já foram alcançados, mas você pensa que o que foi alcançado até agora, nós já louvamos e agradecemos a Deus por eles. Mas não é nada ainda em comparação àquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Deus tem muito mais, Deus quer muito mais. São muitas ovelhas que estão perdidas, ovelhas da casa de Deus, ovelhas que precisam que eu e que você possa se abastecer da graça do Espírito e se envolver prontamente nesse momento em que o discipulado se dispõe, em que o discipulado se coloca como canal da graça do Senhor e que exorta, apacenta as minhas ovelhas, vai em busca destas ovelhas que estão perdidas, vai em busca dessas ovelhas que precisam de tantos cuidados. Vocês, eu já confirmo, eu já selo comigo, já selo com vocês, é o meu desejo. E veja que Pedro foi o sucessor de Jesus, foi o primeiro Papa, e os apóstolos que vieram com São Pedro trouxeram até nós hoje tudo aquilo que eles viveram, que com a audácia do Espírito Santo proclamaram, viveram e chegaram até nós e que quer também que nós façamos chegar a tantas outras pessoas a graça de Deus, a força do Evangelho, Jesus, a palavra de Deus, nos aproveitando que estamos nesse tempo forte em que nós somos convidados a meditar, a amar profundamente a palavra de Deus. E o discipulado, como é um movimento da palavra de Deus, precisa abraçar cada vez mais isso que está no seu carisma. A nossa vocação, meus irmãos, é ser e fazer discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. E nós temos no nosso carisma, nós somos um movimento do reavivamento do Espírito Santo, como já escreveu o Padre Marcos. Nós somos um movimento de meditação orante da palavra de Deus, uma escola de Jesus que de temário em temário se torna uma grande família em oração e em missão, também para evangelizar na internet. E é esse o apelo de agora. E hoje, irmãos, viver nossa vocação, abraçar nosso carisma, ser discípulo de Jesus, apacentar as ovelhas que o Senhor quer nos confiar. Olha que Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele prefere contar com a gente. Ele precisa, Ele se dispõe, Ele se dá, Ele nos dá o Espírito Santo, nos dá a condição, e é Ele quem cuida, é Ele quem direciona, é Ele quem confirma. Basta a nossa disposição, basta o nosso sim, não um sim na carne, mas um sim no Espírito, um sim, como já repetíamos outro dia, de Nossa Senhora, faça-se em mim, que se cumpra, um sim que se doe, que saia de si, que se queime, que se rasgue, mas que nesse doar-se, nesse êxodo de sair de si, sabendo que muitas almas serão alcançadas para Cristo. Veja, é isto que Jesus tem nos pedido, irmãos. Busquem minhas ovelhas, cuidem, apacentem. Não é só dizer sim, mas sair de si, sair do seu lugar, avançar, estar unido, todos juntos com o ofício. Porque Deus confirmou que o ofício divino é para nós agora o grande canal de nós chegarmos a estas pessoas. E que esse nosso sim precisa ser assumido como missão que leva a graça de Deus, que buscam as ovelhas perdidas, que com um clique, com um compartilhamento, faz Cristo chegar a tantas pessoas perdidas na net, desoladas em suas casas, precisando tanto que o irmão as busquem, que as tragam ao redil do Senhor. Não é evangelização na carne, meu irmão, mas uma missão guiada e confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Levada
para anunciar o Evangelho, a boa nova de Cristo a todos os lugares. E a gente sabe que a internet, eu falando aqui com vocês agora, gravando na minha casa, mas que esse podcast pode ser escutado no outro lado do mundo. É isso que o Senhor quer de nós. Quanto alcance tem a internet para chegar a palavra do Senhor a tantas pessoas? É isso que o Senhor quer de nós. Nós precisamos, irmãos, levar a graça de Deus. E o Senhor nos ajuda. A ajuda do Senhor, a promessa garantida pela palavra dada e que vale, cria para o discípulo a condição de enfrentar os desafios com a força própria daquele que o enviou. Ou seja, é o próprio Deus que nos dará força. E o anúncio, de novo, não é uma simples tarefa, é muito mais. E eu trago mais um trecho de Dom Van Wol, que ele diz assim, é uma autêntica experiência de crer. O discípulo que se doa, que sai de si, é uma autêntica experiência de crer. Crer naquele que envia, depositando nele toda a confiança e experimentando os milagres que ele faz naqueles e por aqueles, que amorosamente assumem a condição de discípulos. Uma condição que lhe outorga a força revelada nos sinais que estão no poder de expulsar demônios, estabelecendo no seu lugar a ordem no amor, a competência de falar novas línguas, como conquista de diálogos que estabelecem a verdadeira comunhão, como condição indispensável para se conquistar a vida que não passa. Ao discípulo, meus irmãos, é dada a honra da participação e da colaboração, conformando a própria vida do Mestre e Senhor, enquanto enfrenta os desafios de aprender que a vida verdadeira só se conquista pela força da oferta de si. Se nós não sairmos de nós mesmos agora, abraçando aquilo que o DJC espera de nós, que é viver o nosso carisma tão profundamente e intensamente nesses tempos em que o Senhor tem confirmado mais ainda que quer que nós cheguemos às pessoas por meio da internet. Sem essa oferta de nós mesmos, a gente dificulta muito mais o plano de Deus. Nós precisamos entender que essa escolha, antes de ser nossa, é a escolha de Jesus, confirmada dentro do carisma do discipulado. Não nos fechemos a isso não, irmãos. Deus quer isso de nós, já confirmou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora vão, ide, façam com que todos os povos sejam meus discípulos. Evangelizem por meio da internet, usem este canal para chegar a todas as pessoas. E os percursos do caminho hão de ser fecundados pela consciência do envio e pelo sustento que advém do amor daquele que envia o discípulo ao Mestre. Aos seus discípulos pela garantia de livrá-los de todo mal e perigo, de modo que se pegarem em serpentes, diz a palavra do Senhor, ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E o discípulo, ofertando sua vida incondicionalmente, vive a sorte do Mestre na oferta e na glória. O Senhor nos dá a garantia do seu Espírito. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem passa à frente. E nos dá a garantia de que se nós abraçarmos a nossa missão, nós faremos obras e faremos maiores que a dele. Mas para isso, o nosso sim precisa ser um sim que se molde à vontade de Deus. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, discípulos missionários, discípulos estagiários, DCAs, consagrados, toda a obra da DJC precisa se envolver nesse projeto, porque não é um projeto para crescimento só nosso. Nós precisamos crescer. Internamente precisamos desenvolver a condição de entender que isso é vontade de Deus, mas principalmente para levar essa graça a tantas pessoas. Nós precisamos ser DJC agora. Nós precisamos viver o carisma, para que, vivendo isso, sejamos autênticas testemunhas de Cristo e possamos fazer outros discípulos para Ele. É a nossa vocação, é a nossa missão, é
parte do nosso carisma como movimento da palavra de Deus, como movimento guiado guiado pelo Espírito Santo, movido por Ele, reavivados por eles constantemente, agora é evangelizar por meio da internet. E você que me escuta, você que é obra da JC, o que você está fazendo? Você já se dispôs a assumir isso como sua vocação? E o que é vocação? Vocação é vida. Vocação é assumir com a minha vida aquilo que Deus quer de mim. Deus não quer só você participando do ofício divino. Deus quer você fazendo aquilo que o Pai tem pedido insistentemente, curtindo, comentando, compartilhando, porque esse é um modo de ir alcançando pessoas. Com um clique, você pode mandar aquele link e que a pessoa pode, quando clicar, no seu enviar, no seu compartilhar, com um clique a pessoa entra naquele link, reza conosco e muitas almas vão sendo lavadas. Hoje a gente via que o padre pregava sobre o perdão e quantos de nós não temos dificuldade de conceder o perdão e que muitas vezes a palavra de Deus proclamada vai nos alcançando e vai transformando as nossas vidas? Vê, meu irmão, que se Deus já me alcançou, Deus precisa alcançar a outros. E que precisa de você, da sua disposição, da minha, da sua, da nossa disposição como um só DJC, como uma só família, como uma só comunidade. Todos unidos com o ofício divino agora, tendo à frente o nosso fundador, fazer chegar a palavra de Deus a todo mundo. Ide, formai discípulos, é o desejo do coração de Deus. E eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, de abraçar aquilo que Deus quer. Porque nós temos tantas vezes, a gente não entende que para fazer isso, nós temos que sair de nós mesmos. Nós temos que tantas vezes nos rasgar. Nós temos que sair. E para muitos sair é sair da comunidade, é sair daquele estado em que se encontra. Mas a gente não faz, a gente não caminha se não sair do lugar. Se a gente não constrói, se não começar a cavar o alicerce. Então nós precisamos. Uma planta, ela não cresce, uma semente, se você antes não preparar a terra, ou ao menos jogar a semente, para que a graça de Deus possa fazer crescer. Então, abramos os nossos corações, abramos os nossos olhos. O discipulado é de Jesus Cristo. E precisa que eu e que você, como obra da JC, assuma isso na vida, na missão. Onde estivermos, com quem estivermos. Porque Deus quer alcançar muitas ovelhas. Porque Deus quer que nós apacentemos as suas ovelhas. E para apacentar, precisamos ter ovelhas. E como ter? Indo buscar. Indo anunciando a palavra do Senhor, trazendo as pessoas. Só se apacenta quando se tem ovelhas. E só tem ovelhas quando você as busca. Quando você vai em busca. E é isso que Deus quer de nós agora. E nós pedimos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que entendendo toda a vontade de Deus se abriu, mesmo tendo que passar por tantas dores, que se abriu, que entendeu, que compreendeu e que abraçou e que aceitou e que viveu plenamente a vontade do Senhor. Que a exemplo da Santíssima Virgem Maria nós também possamos abraçar a vontade de Deus para nós. Faça-se em nós, Senhor Jesus, como fizestes Deus na pessoa da Mãe Maria, da tua mãe. Fazei, ó Santíssima Virgem, que nós possamos ser envolvidos pela graça do Teu Filho, pela graça do Espírito Santo, e que o nosso coração seja reavivado e tomado agora pela força desse Espírito, impulsionados pelaquela graça derramada em Pentecostes, para que nós também sejamos audaciosos, para que também nós sejamos ousados. Tu sabias, Santíssima Virgem, que aqueles discípulos reunidos no cenáculo em Jerusalém precisavam daquela graça redentora, precisavam do Espírito, do Paráclito, do advogado do Pai, para serem sustentados, para serem audaciosas testemunhas de Cristo, para viverem com a sua vida o Evangelho do Senhor. Nós também precisamos. Por isso, intercede, Mãe, a Jesus, o Teu Filho, para que nós sejamos envolvidos em todos os lugares que a Tua palavra chegar, daqueles que escutam nesse momento esse podcast e que escutarão em outros momentos
noutras horas, também possam ser alcançadas com esta mesma graça. Do desejo profundo de ser essa testemunha viva, de audaciosamente proclamar o Evangelho do Senhor por meio da internet. Principalmente nesse momento, nesse contexto. É claro, Senhora, também nos nossos encontros, nas nossas casas, em onde estivermos, nos nossos encontros com as lives, mas também, principalmente agora, quando o Senhor nos convida a chegarmos. Dai-nos a graça de sermos audaciosos, de sermos ousados. Tira de nós todo medo. Fazei sair de nós, Espírito Santo, toda a preguiça, todo o comodismo e nos leva a fazer a tua vontade. Vem, Espírito Santo, nos encoraja, nos guia, nos move, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Sem ti nós nada podemos. Por isso, Santíssima Virgem, nós te pedimos, rogai a Jesus, o teu Filho, que derrame em nossos corações o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos encoraja, que nos fortalece, que nos guia. Nos coloca, Mãe, no coração de Jesus, coloca toda a obra da JC, toda a vocação, todo o nosso carisma. E que audaciosamente possamos agora abraçar de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, aquilo que o Senhor tem pedido para nós. E anunciar, proclamar a boa nova pelo mundo inteiro, sobre os tetos, nas casas, em todos os lugares, usando como meio a internet. É o que te pedimos, ó Santa Mãe de Deus. E você se consagra agora à Virgem Maria. Você que é discípulo missionário, você que é discípulo nazireu, que está se preparando para o compromisso de aliança, você que é comprometido de aliança, você que é de outra obra que nos escuta agora, se consagra à Virgem Maria. Sou todo teu, ó Mãe. Eu pertenço a ti, porque eu sei que nos leva a Jesus. E pela intercessão da Santíssima Mãe, nós possamos fazer a vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois este foi o nosso encontro, irmãos, e o discipulado é convidado a evangelizar, a levar a palavra de Deus, usando agora como canal, todos juntos, com o ofício divino. Levar a palavra de Deus com o ofício divino, todas as manhãs, no Facebook, às 6 horas, rezando com o nosso fundador, o Padre Marcos Oliveira. E enquanto ele reza, tem toda uma equipe de intercessão rogando, pedindo pelos pedidos de oração que as pessoas vão sendo colocadas lá. Durante o dia nós vamos rezando também. O Padre vai rezando. E nós somos convidados a fazer com que essa graça chegue a muito mais pessoas. Por isso, de hoje até amanhã mesmo, quando começar, vamos compartilhar, vamos convidar pessoas para estarem amanhã. Nós temos uma média de 100 pessoas rezando semanalmente com a gente nesta última semana. Nós podemos chegar a muito mais pessoas rezando conosco. Porque não é só número, vocês entendem, irmãos? Não é só números, mas são pessoas que estão rezando com a gente. E muitas pessoas que podem rezar mais. E quantas pessoas rezam, a palavra de Deus vai chegando no lar, vai chegando na pessoa, vai chegando no matrimônio, para a pessoa vencer as dificuldades. É isso que Deus quer e que precisa que a gente abrace essa causa. Entenderam? Nós somos todos chamados, vamos abraçar. É o discipulado todo unido, todo junto. E você que nos escuta também compartilha, se une a nós, porque a graça do Senhor chegando a todos os lugares, chegando ao mundo inteiro. Então este foi o nosso encontro. Mais informações você pode entrar na nossa página no Facebook, a página do Ofício Divino, e também visitar o nosso portal www.djcbrasil.com.br, e lá tem todas as informações. Então tenham todo um ótimo domingo, uma ótima semana, e nós nos encontramos amanhã às 6 horas com o Ofício Divino no Facebook.